Fala, meu povo, sejam bem-vindos ao podcast A Voz da Rua, onde a rua fala e a gente escuta. O episódio de hoje vai ser muito importante para a sociedade. Iremos falar sobre advocacia e estar contando uma história de superação, de resiliência incrível para você. Mas antes de começar, eu quero te pedir uma coisa. Se inscreve no canal, deixa seu like, porque vai ser muito importante para a gente estar fazendo esse projeto crescer. Aproveito também a oportunidade para mandar um alô aí para a nossa produção, toda a equipe do Gida, Portal do Gida, Gida Produções, meu amigo Fábio Gideão, um grande abraço. Mandar um abraço aqui também para o nosso repórter, Flávio Thier, a voz da rua na rua. Vamos seguir, que é sucesso, pessoal. Exercer a advocacia, especialmente no direito penal, é caminhar na linha de frente entre a justiça e o abandono. Num país onde o preconceito estrutura o sistema, ser advogado também é ser resistência. A sociedade só é justa quando o direito é igual para todos. Nossa convidada de hoje é a dona Simone Maria de Oliveira Santos, uma mulher que carrega a força e a coragem do fronte jurídico. Ela é criminalista, mulher negra e atuante no tribunal de júri. Recebam com muito carinho dona Simone Maria. Seja bem-vinda, dona Simone. Muito boa tarde, muito obrigada. Eu estou muito honrada pelo convite, por estar aqui fazendo parte dessa história do podcast Voz da Rua. Precisamos, ouvir o que o povo tem a dizer, tem a falar, suas histórias, quem constrói esse Brasil, quem está no dia a dia na luta. E eu me senti muito honrada com o convite. Eu aqui agradeço pela presença e quero dizer que é muito especial estar te recebendo hoje aqui, tá bom? Obrigado. Vamos começar a falar que o povo já gosta dessa nossa pegada direto ao ponto, do nosso podcast, claro, né? Então, a senhora pode contar um pouco da sua história para a gente? Quem era a Simone antes da advocacia? Onde a senhora cresceu? Conta um pouquinho da sua história para a gente, por favor. Antes da advocacia, assim, eu, como uma mãe, eu me vi mãe solteira, 3 crianças e tendo que trabalhar para manter meus filhos, e é aquela correria, você faz de tudo um pouco para você trazer o sustento para dentro de casa. E nessa situação, eu vi que para ter uma mudança e oferecer o melhor para os meus filhos, o caminho era o estudo. Mas como você estudar e trabalhar, é muito difícil, é sacrificante. E eu me lembro que, num certo período da minha vida, eu trabalhava numa casa de família, de segunda a sexta. À noite eu trabalhava num bar, de 6 à meia-noite. Sábado eu ia fazer um curso de enfermagem, acreditando no futuro, de uma nova profissão, de uma profissão melhor. E, de repente, o direito surgiu na minha vida por causa de um fato que aconteceu na minha família. A nossa casa de vítima se tornou réu. Num processo injusto, numa investigação injusta, num processo injusto, um familiar meu foi preso. E nessa situação em que foi preso o familiar, eu me vi procurando um profissional, um advogado. Imagina, era tudo 40, 50, 60 mil reais a defesa. E era assim, era surreal para a nossa condição financeira. Foi dali que eu me dei conta que nós precisávamos de ter alguém que estudasse, que tivesse conhecimento das leis. A partir dali, aquilo virou um sonho no meu coração, de não permitir que nenhuma pessoa seja acusada injustamente, que passe por um processo injusto por causa da cor da pele, porque você é periférico. Todas as normas do direito processual penal foram burladas naquele período, e foi um sofrimento muito grande. Mas não foi fácil chegar na advocacia. A senhora percorreu um trajeto bem longo, né? Muito longo. Eu voltei a estudar, concluí o 2º grau já com uns 35, 36 anos. Com 37, ingressei na universidade de Direito, mas tudo começou por um concurso que eu quis fazer do IBGE de censo. Eu me tornei daquele temporário, peguei o gosto pelo estudo, organizei a minha vida durante a semana para estudar, fora da escola. Naquela época, quem fazia o Enem, e eu falo muito para os jovens hoje em dia, você tem que prestar o Enem, você tem que estudar e fazer o Enem, é importante. E naquele período servia para a conclusão do 2º grau. Se você não zerasse a nota da redação,
um ponto acima de 400, você concluir o segundo grau. E foi assim que eu concluí, porque a minha realidade não permitia, com 4 filhos, voltar para a sala de aula e pra trabalhar. fazer aquele processo comum e tal. Não, é muito difícil, sacrificante, às vezes impossível, quando você tem que cuidar da família, dos filhos, trabalho. E a senhora citou que trabalhava em mais de um emprego também, isso daí acaba... A realidade de muitas mulheres, a realidade de muitos homens. Porque um salário mínimo nacional, ela não consegue te dar uma base para você pagar aluguel, sustentar, vestir, calçar e ter lazer. O que eu digo, um mínimo, a dignidade, esquece. Você não tem com salário, um piso, um salário mínimo não você consegue. não consegue alcançar a dignidade Não. que a gente acha que o ser humano merece ter, né? Então, a gente não consegue dessa forma. E dali veio o gosto pelo estudo, eu falei, agora eu vou concluir o segundo grau. Concluí. E depois de estar com o diploma de segundo grau na mão, eu passava em Madureira, né? Eu pegava aquele ônibus de 908 para Guadalupe. Ah, sim, conheço. Aí eu passava ali de frente ao Shopping Madureira, eu vi o símbolo da universidade, eu ficava olhando, eu falei assim, eu vou fazer faculdade aqui. Sem condições nenhuma. Se eu falasse, não tinha mesmo. Mas, como uma guerreira, uma mulher que sempre aprendeu a força do trabalho, o trabalho braçal, eu comecei a trabalhar em salão, eu vendia produto para oferir aquela renda, aquele valor para poder pagar a universidade. Complementar a renda ali. E para pagar a universidade, mas não ia acontecer dessa forma. Foi quando, através de um programa social, eu consegui fazer o financiamento estudantil, o Bendito Fiéis. Consegui. Mas eu vou te dizer que todo semestre de validação que eu tinha aqui na Caixa Econômica validar, para mim, era como se aquilo tivesse sobre uma ameaça. Primeiro período, passei. Segundo período, foi. Terceiro período, e assim foi até o 10º. A senhora se sentia insegura? Insegura porque você não tem, porque a realidade é isso, a sensação é que a qualquer momento iriam puxar meu tapete. A qualquer momento aquele sonho ia terminar. Então, assim, aí logo eu migrei, fui para o fórum, fui estagiar, assim que eu pude. Porque eu também acho que foi uma sacada que eu tive. Já ir se habituando ao ambiente jurídico. A linguagem, que é uma linguagem bem específica, a postura, né? A postura. Eu trabalhava num salão, então eu imaginava assim, eu olhava as pessoas, o comportamento, porque as pessoas falam pelo comportamento, você não precisa da voz, você não precisa a expressão corporal, o meio que você está. Então, assim, eu falei assim, eu vou migrar. Eu trabalhava no salão, como manicure, eu falei, eu vou para o estágio. E o estágio tinha uma bolsinha ali, uma bolsa remuneratória ali de valor de R$400 na época, e que me ajudava. Te ajudava e te dava também aquela desejada experiência, né? E aí eu fui para o fórum, logo no segundo período, e assim, respirando aquele ar, aquele ambiente, aquele ar, conhecendo pessoas, lidando com pessoas que estão ali com o mesmo propósito, estudo, concurso público, tudo isso muda a vida da pessoa, tudo isso muda o teu ambiente. Porque você começa a andar com pessoas que elas estão pensando em estudo, crescimento, concurso, crescer, progredir, melhorar de vida. Então, é muito importante falar isso, porque a gente sabe que quando a gente está no meio de pessoas que não querem nada, a gente acaba sendo mais um a não querer nada, né? A má conversação corrompe os bons costumes. Então, no momento que você anda caminhando com milionários, diz aí a teoria que você vai ser... Se anda com 3, 4, você vai ser o próximo. É isso. Né? Se você anda com sábios, também você vai se tornar sábio. Né? Mas se você anda com pessoas que elas não detêm nenhum tipo de conhecimento, que agrega conhecimento, que tem vontade de vencer, que eles estão acostumados, acomodados, você vai ser o terceiro. Você vai falar do teu sonho, a pessoa vai te pôr para baixo. Vai desacreditar. Vai desacreditar. Olha para você e vai dizer assim, essa aí tá sonhando, vai trazer empecilho. Muitas vezes pelas costas, né, doutora? A gente também não pode... Muitas vezes esses assuntos surgem pelas nossas costas. Sim, a pessoa fala que você é sonhador. Né? E se eu falar hoje que tudo que eu sonhei para mim... né, para o meu futuro, eu sempre planejei aquela coisa quase que metódica ou um mantra para mim, onde eu quero estar daqui a 5 anos, o que eu estou fazendo para daqui a 5 anos eu concluir, eu estar realizada. E se eu falasse para as pessoas do meu desejo, elas não acreditariam. E nem eu, se falasse hoje a qualidade de vida que eu tenho hoje, que veio através do estudo, através da persistência no estudo, nem eu ficaria assim em pasma, porque é muito além do que eu imaginava. Que imaginou, né? Não, isso é maravilhoso, isso é sinônimo de muito esforço, dedicação
E tem uma coisinha aqui também, uma cereja nesse bolo, que eu não sei se a senhora acredita nisso, mas quando eu escutei a senhora falar que passava em frente lá ao shopping de Madureira e olhava o nome da universidade, primeiramente creio muito em Deus, sou muito apegado com Deus, mas eu acredito também na lei da atração. Sim. Sei que foge um pouco do nosso campo jurídico. Não foge. Mas... A minha vida é a lei. A minha vida, eu tenho vários respaldos para falar sobre a lei da atração. Não é o tema de hoje, mas eu sempre vi além. Eu sempre acreditei que a palavra ela tem poder e de trazer à existência aquilo que não existe. A senhora também tem aquele hábito de escrever e tudo mais. Sim, tem. São técnicas da lei da atração, não é isso? Sim, você visualizar, você escrever e você repetir para aquilo internalizar dentro de você. Interessantíssimo. Entende? Incrível. Foi dessa forma. Essa história é incrível. E, assim, foi fácil? Não foi. Só quem conviveu comigo nesse período pode ver quantas dificuldades, quantas barreiras eu passei. A financeira foi, gente, a financeira foi o pior delas. Imagino. Porque é muito difícil você querer... E eu falo isso para quem fala de bolsas ou de cotas. Não vou entrar nesse mérito agora... Assim, mas vamos imaginar que seu filho ganhe uma bolsa, que você ganhe uma bolsa de estudos. Certo. Isso é muito bom, mas não é a totalidade, não é tudo para que se consiga concluir. Por quê? Porque além da bolsa, você tem outros itens, outras situações, passagens, alimentação. Então, eu estava fazendo o programa FIES, minha filha ganhou uma bolsa 100% no colégio também, um colégio renomado, e era difícil a passagem. Então, teve período no finalzinho da minha faculdade, eu fazendo para apresentar a TCC, o trabalho de conclusão de curso, ela terminando também o 2º grau, e o ensino médio, e a gente não tinha dinheiro de passagem. Ou era eu ou ela. Ou você vai para a faculdade, você tem prova hoje? Nossa. Ou não, mãe, não tenho, então eu vou porque eu tenho trabalho. Porque aquela luta pelo estudo, aquela vontade das duas de vencer, de crescer, sair da situação que estávamos, e a gente estava limitada pelo financeiro. E eu lembro que, aí às vezes eu passava, eu fui chamada na escola para falar sobre isso, sobre as faltas que ela tinha. Então, na hora de falar... A voz aqui embargou e eu só sabia chorar, porque a minha filha estava reprovada por falta praticamente. E a coordenadora olhou, explicou a situação e eu falei, é simplesmente financeira, porque nós duas temos que vencer, só que eu estou no término da minha faculdade, ou eu ou ela. E aquela mulher ali, ela foi tão humana comigo, com a minha filha, que ela pegou e abonou as faltas da minha filha e falou, mas mãe, ela não pode mais faltar um dia de aula. E aí... Vamos ver o que a gente vai fazer. Eu só sei que até pessoas entraram na nossa vida para dar assim, uma semana de passagem para ela, para concluir. Então, assim, prova da OAB. Prova da OAB eu repeti 7 vezes. 7 vezes. Elas são 2 fases. A primeira fase eu sempre passei. Sempre não, teve uma que eu reprovei. Por problemas também, pelo financeiro, porque você tem que administrar o aluguel, você tem que ter a passagem, filho precisando, é um remédio, sabe? Você tem que vencer aquilo, porque não adianta você fazer o direito e no final você terminar com o diploma na mão e você não tem um mercado de trabalho que te aceite. Você tem que passar pelo exame da ordem. Então, eu sabia que eu teria que passar, eu sabia da minha capacidade, mas você precisa de um psicológico bom para você sentar ali e fazer uma prova boa. Você precisa ter um apoio, um suporte familiar para te dar aquele momento de estudo em casa. Isso é muito importante. Sabe? Não é uma TV ligada, não é uma gritaria. Você precisa de um ambiente para você precisa do apoio dos seus familiares, sabe? Então, assim, foi difícil, mas foram 7 vezes na trave. A primeira vez eu passava, na segunda fase eu repetia, porque havia uma deficiência na minha escrita. Ah, entendi. Eu falo muito bem, mas eu não conseguia transferir para o papel... Com tanta clareza. Com toda a clareza dentro daquele horário de tempo que você tem para fazer a prova. Mas o que resultou nessas reprovações foi uma coisa que eu falo até hoje. Hoje eu posso dar aula para quem precisa passar no exame da ordem. De tanta repetência, hoje eu posso dar aula e dizer para quem está batendo na mesma trave que eu bati, dizer, olha, qual é o canto que você vai chutar, de que forma você vai proceder, o passo a passo para você passar no exame da ordem. Por quê? Tudo é uma técnica. E a repetição te leva à perfeição e também à aprovação. Exatamente. É importante frisar aqui, nesse período da sua história, que muitas pessoas no seu lugar poderiam pensar em desistir. Eu não sei se foi o seu caso, diante de tantas dificuldades, tantos desafios, mas eu acredito que muitas pessoas tenham ficado
nesse processo, nesse período do caminho. Então, que a sua história sirva de combustível para quem, de repente, tá passando por um processo assim difícil, não está perdido. Com perseverança, a gente consegue chegar lá, com esforço, com dedicação. Alguns momentos a gente sofre por dentro, não é verdade? No caso da senhora, a senhora tinha uma filha para encaminhar também. Então, assim, que a sua história sirva de inspiração para quem hoje está nessa luta, nessa caminhada, para conseguir alcançar também a advocacia de fato, né? Como a senhora alcançou. No meu caso, é advocacia. Inúmeras pessoas estão barradas, estão ali, não conseguem adentrar nessa área profissional devido ao exame da ordem, que é um exame muito difícil, sim. Tá? Se comparado à magistratura e outros exames também, né? E as pessoas, elas lutaram tanto, 5 anos de faculdade, tanto investimento, tanto tempo, elas não podem deixar isso morrer. Vários colegas também que cursaram comigo não concluíram, não têm a carteira da ordem. Então, voltaram para trabalhar no comércio, voltaram a vender roupas, voltaram a fazer alguma coisa e não advogam. E a gente sabe que o número de oportunidades para quem é somente bacharel não é o mesmo, não é a mesma quantidade de oportunidade para quem passou no exame da ordem, não é verdade? Não é, e é um problema porque acontece o seguinte, a pessoa ela já pensa, eu não consegui passar no exame da ordem, eu vou passar para delegado? Entendo. A pessoa ela fala, eu não consegui passar no exame, que parece ser simples. Eu não vou conseguir passar para a promotoria, eu não vou conseguir fazer um defenso, eu não vou conseguir. E para uns você precisa ainda assim de apresentar a carteira da ordem, delegado até que não. Mas para outros sim, você precisa. Então, assim, mas não desistam, persistam, porque eu tive inúmeros motivos dentro de casa, fora de casa, financeiro, de saúde. No meio do período também tive uma doença, tive que parar, não parei. Eu diminuí matéria, mas continuei, mas assim, de saúde. Então pode acontecer que muitas coisas aconteçam na sua vida que possa ser um motivo para você parar, mas eu digo que não, porque dentro de mim nunca teve essa opção de parar. Uhum. Não, porque eu sabia que a minha vida dependia disso aí. Pô, maravilhosa essa história, porque assim, o intuito real aqui do podcast é estar inspirando pessoas, estar incentivando, muitas vezes estar até aconselhando, né? Então, assim, eu creio que a sua história vai estar motivando pessoas que estão assistindo a manter o foco no objetivo e conseguir alcançar, de fato, aí essa conquista, né? Porque eu tenho como uma conquista a pessoa que vem de baixo, conseguir se formar advogada, ter a carteira da ordem, é um motivo de conquista, é um motivo de comemoração, né, doutora? Sim, eu vou dizer mais, assim, você falou quando vem de baixo, eu costumo brincar quando eu estou entre os meus familiares, eu fico à vontade para dizer isso, porque eu acredito que milhares de pessoas com nessa mesma condição que eu estive um dia. Você vem de baixo. Eu falo, eu vim muito de baixo. Eu vim de baixo a ponto de pegar legumes num sacolão que dava às segunda-feiras, que eles faziam aquela que não servia mais para venda, mas servia para consumo, e tu enfrentar aquela fila ali porque você tinha 3 crianças. Você se sujeitar a menos de um salário mínimo para trabalhar numa casa de família de 2 andares, com tantos quartos, tantos banheiros, porque você precisava manter teus filhos. Então, eu imagino que vários homens, mulheres, jovens passam pela mesma situação de dificuldade financeira, de não encontrar oportunidade. Mas quando você encontrar uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade, eu digo, honesta, lícita de trabalho, você agarra ela, porque é de degrau em degrau. Eu precisei subir um degrau e outro para chegar até aqui. E eu sei que daqui onde eu estou, existem outros degraus que eu quero acessar, outras portas que eu quero adentrar. Isso é importante dizer também, né? Porque talvez pessoas acabam se acomodando num lugar mais confortável e a gente sabe que o céu é o limite, né? Tem esse ditado popular, o céu é o limite. Então tem muito mais coisas para a senhora trilhar e alcançar nessa caminhada aí do direito, né? Do direito da minha vida particular. Sabe o que eu não aceito? Até quando as pessoas chegam a mim, elas se vitimizarem de uma forma de se encontrarem como coitados. Eu não consigo porque... E ela coloca essa razão. Eu não acredito, eu não entendo, porque não tente contar uma história tristinha para mim, porque eu já passei pelo Vale da Sombra da Morte, eu já vivi a necessidade, a fome, a humilhação e todo tipo de preconceito. Então, assim...
Se vitimizar não vai ajudar. Culpar seu pai, sua mulher, seu esposo, seu irmão, sua família, sua descendência, não vai. O governo não vai adiantar você ficar se vitimizando. É você por você. O exame da ordem era eu não estava concorrendo com ninguém. Senhora contra a senhora mesmo. Era eu e eu. Sabe? Um concurso público, você está concorrendo com pessoas, mas primeiro você tem que vencer a você mesmo. Porque todo dia que for horário de levantar para estudar, teu corpo vai dizer, fica um pouco mais. Toda vez que for hora de levantar e eu vou trabalhar e tem chuva, você vai falar assim, não, eu vou outro dia. Uhum. Quando você é autônomo, principalmente, está na tua mão ali, você ter o dinheiro ou você ficar um pouquinho mais em casa. E as pessoas preferem ficar um pouquinho mais em casa. As pessoas preferem, porque o teu corpo vai pedir isso, também te vai pedir isso. Mas se você tem um objetivo e um propósito, pode estar chovendo canivete, a pessoa pode dizer que não, as adversidades virem, mas você vai ter que bater pé firme porque você tem um propósito de vida. Então não adianta você se vitimizar. Eu não tive pai e... milhares não tiveram. Eu não tive apoio, milhares não tiveram. Uhum. Sabe? E conseguiram e conquistaram. Vitimismo não é o caminho. Vamos dizer que o caminho é a determinação. A determinação. É abrir mão de prazeres momentâneos, de muitas vezes de curtir uma festinha, alguma coisa, para focar no objetivo. Aí depois que tu alcança, você fala, não, agora eu já posso fazer aqui, eu posso ir ali. Acredito que isso também é importante estar passando para as pessoas que acha que se vitimizar vai adiantar alguma coisa. Pelo contrário, vai só atrasar a sua própria vida, né, doutora? E eu falo assim, não me tenha por arrogante quando eu falo nesse ponto, ou que eu sou insensível. Não, eu sei o que é a dor, eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é você buscar. Eu digo para você que as portas se abrem. No momento que a pessoa se levanta e se deita, outras pessoas entram no teu caminho. Eu falo assim, sem vergonha nenhuma, de dizer que no horário da manhã, que eu fazia o curso no horário da manhã, eu não tinha um café da manhãzinho para tomar, né? Ou eu saía de casa, tomava aquele cafezinho, pãozinho e ia embora, né? Meio-dia, 1h da tarde, tinha que estar dentro do fórum, mas eu fazia amizades. Eu construía alianças, fazia amizades. Então as pessoas, sabe onde durante anos eu fiquei tomando café da manhã? No Rei do Mate, do shopping, porque as pessoas me acolhiam. Eu não precisava falar, me dizer, não tenho. Não, as pessoas faziam questão vamos lá, então as portas se abrem. Pessoas entram no teu caminho e te concedem material. As pessoas, sabe, compartilham com você coisas. Então, assim, que você vai precisar. Aconteceu comigo e aconteceu com milhares de pessoas que contam a mesma história. É só você se levantar, estar determinado, viver o propósito, que os caminhos e as portas se abrem. E você Deus vai colocando coisa por coisa ali no momento que você precisa, acredita, né? no que eu estou falando. As coisas vão acontecendo, você nem percebe, mas as coisas vão acontecendo. Coisas maravilhosas acontecendo comigo, várias amizades eu conquistei e assim eu ensinava para minha filha. Faz amizade, se coloca você vai... E até hoje ia acontecer a mesma coisa com ela dentro do colégio, que era um colégio de horário integral. As pessoas acolhiam ela, as pessoas vão lá, você não vai... E assim... O seu exemplo arrastou. Sim. Através do seu exemplo, as pessoas de próximo, no caso da família, todo mundo percebeu que o caminho era esse. Só faz o que tem que ser feito e Deus se encarrega de colocar tudo no seu lugar. Não existe não existe uma força, não sou melhor do que ninguém, não somos melhor do que ninguém por causa de um diploma. O que a gente fala aqui é que é uma história de vida de alguém que lutou, venceu a pobreza, venceu vários tipos de situações e está chegando, está caminhando. E isso é um motivo de orgulho, sim. Isso é um motivo para a minha família grande. Ser a primeira a concluir um ensino superior, uma pós-graduação, a conhecer, sabe, a poder viajar de um avião, a conquistar coisas, a morar numa situação, estar morando numa habitação melhor, enfim. Realizações. Todo mundo tem seus sonhos. Talvez não seja da pessoa que nos ouve e nos assiste um diploma, mas é uma profissão. É isso. Né? E a gente sabe que o caminho que tem que ser trilhado vem de obstáculos e dificuldades, assim como a senhora passou, né? É isso, sobre isso, gente. Resiliência. Muito bacana. Interessante falar sobre isso. E no meio, assim, da sua caminhada, já depois da senhora formada, mediante essa história toda de vida, a senhora já sentiu que o fato de ter vindo de baixo te atrapalhou? A senhora já sofreu algum preconceito por causa disso? Isso acontece? Olha, a princípio, como eu já
aspirava, eu já chegava no fórum, ainda era estagiária, estudante, eu me vestia como advogada, eu me portava como uma pessoa, eu respirava aquele futuro, né? Então a senhora já chegou mais pronta e já cheguei ali. madura. Então, assim, eu cheguei numa idade madura, 36, e procurava usar a mesma vestimenta que até a Ordem dos Advogados exige que nós tenhamos trajes honrosos. Então, eu procurava, eu mudei meu guarda-roupa, meu jeito de me portar. Então, dentro dos fóruns, eu nunca recebi esse tipo de olhar e diferença. Preconceituoso. Preconceituoso não, porque eu já me colocava, sabe? Já sabia se Sabe um importar jogador ali. de futebol que quando ele já pega a bola, ele tem um andar dele, ele põe... Aquela passada de jogador profissional, né? Quem é militar, quem é policial, ele tem um porte. O rapaz, ele pode entrar na academia de polícia com o corpinho curvado, o queixo para baixo, mas quando com o tempo ele vai olhar que ele bota... Peito estufado e tudo mais. É sobre isso. Então, eu já me revesti ali da doutora Simone. Então, ali naquele ambiente, eu não senti. E até porque eu sou tão segura da minha pessoa que eu não consigo nem olhar e perceber quando a pessoa, ela, de repente, me olhou ou deixou de acreditar na minha capacidade profissional pela cor da minha pele. Isso, dentro do ambiente de trabalho, eu nunca senti. Pô, graças a Deus. Mas a gente vai chegar numa parte que, infelizmente, veio acontecer com a senhora, né? Foi um vídeo que eu comentei com a senhora, com seu esposo também, que antes da gente se conhecer, eu assisti, tive acesso a esse vídeo, me chamou muita atenção. Queria que a senhora contasse aí esse fato. O que aconteceu? Eu fui morar em Vargem Grande, é um condomínio de classe média alta, e ali, de 100 casas, a única negra ali sou eu, moradora sou eu. E eu percebi que eu sempre fui de fazer a boa vizinhança, enfim. Você foi bem educada com o pessoal? Sempre, tratando todos com cordialidade. E, na verdade, uma cliente minha que morava comigo, ela é uma senhorinha de 88 anos, branca, portuguesa. Foi uma cliente que eu acabei trazendo para a minha vida, cuidando dela, e não saiu mais da minha vida. E ela veio morar comigo. E nesse lugar, eles acharam que então eu era acompanhante dessa senhora, branca, portuguesa. Então, assim, dentro do meu condomínio, as pessoas perguntavam a piscineiro por que se agora empregado doméstico pode tomar banho de piscina. E o rapaz falou assim, mas está se referindo a quem? Aí tentando me apontar, ele falou assim, isso aí é um equívoco, ela não é empregada doméstica, ela não é acompanhante, ela é a moradora, né? Então as pessoas já ficaram assim. E aconteceu de uma vizinha, meu vira-latinha, meu cachorrinho saía pro condomínio, fazia as sujeirinhas e a gente cata e tal. Só que ela passou a catar as fezes do cachorro e jogar no meu portão, botar dentro do saquinho e colocar, pendurar no meu portão. Eu um dia cheguei, eu e meu esposo olhamos, não entendemos nada, aquele saco com fezes amarrado no meu portão. Olhei, não entendi, peguei, joguei na lixeira. Passou uns dias, novamente aconteceu. Aí eu fui procurar ver as câmeras do condomínio. Fui na administração, olhei, pedi. E quando eu vi, estava lá a vizinha catando qualquer sujeira do condomínio para pôr no meu portão. Aí, ali, eu falei, meu Deus, né? O que passa na cabeça dessa mulher? Mas de cara a senhora já percebeu que era algo relacionado a racismo? Não, eu senti que não era uma vizinha que nem um bom dia, nem boa tarde dava. Aquela que eu acabei de falar, aquela leitura corporal, eu já senti. Mas Você pode achou ser... que fosse por causa do caráter da pessoa, né? Pode ser por qualquer coisa, porque lá em casa nós somos felizes, porque nós temos muito, porque nós somos, enfim... Isso incomoda mesmo. Por qualquer coisa, porque é uma família feliz. Nossa, incomoda as pessoas. Né? Uma mulher bem amada, uma família bem resolvida. Então, eu falei, pode ser qualquer coisa. Então, eu esperei essa pessoa chegar. Quando ela encostou o carro dela, eu perguntei. Fui lá, sabe, desarmada. Perguntar por que ela estava fazendo aquilo. E como ela percebeu ali que eu não estava gravando nem nada, ela se sentiu à vontade para dizer, desabafar e vomitar aquilo que ela fez, faria de novo, que eu nem deveria estar ali, eu nem vir morar ali, porque eu era uma macaca, uma negra favelada. Aí ali eu sabe, quando você só fala e você fica em choque, falo isso, eu não tive coragem de falar isso.
Mas ela não te conhecia, não sabia nada sobre sua vida? Nada, eu já morava ali há mais de um ano, já estava ali em condomínio, mas assim, nesses ambientes de classe média alta, ou alto padrão, as pessoas não têm o costume que o pessoal da comunidade tem, de receber o outro que chegou, de oferecer um lanche, crianças brincando. Ali é tudo muito, cada um na sua, é um ambiente, é um lugar silencioso, meu condomínio é muito silencioso, é muito uma boa tarde nos ambientes assim. E acabou, não existe isso, não existe, é muito raro. Esse calor humano, né? Não, que tem na comunidade, que tem... Não existe isso. Lá é cada um na sua, você não sabe o sobrenome do outro. Você só sabe se forem falar, existe um grupo de WhatsApp que é para falar as coisas determinantes do condomínio, a respeito do condomínio, sabe? Então não tem essa comunhão que existe na comunidade, que existe na classe média baixa, essa sororidade não acontece. Então, assim, eu não sabia dela e eles tentavam colher, achavam, olhavam uma negra com uma velhinha, cuida da velhinha, é acompanhante. Eu particularmente chamo isso de racismo estrutural, que é aquela visão que faz as pessoas... Faz uma leitura... A pessoa olha, não, porque ela é negra, ela é a babá, ela é a acompanhante. Não é a dona da loja, vai entrar e não vai comprar. Isso aí já tinha que cair por terra por muito tempo, né? Já não dá mais para as pessoas fazerem uma leitura dessa forma. Não dá mais para você atravessar a rua porque você está vendo 2 homens negros vindo na sua direção. Já não dá mais para a gente subjugar uma pessoa se ela tem ou não condições pelo tom da pele dela, pelo cabelo que ela usa, se ela usa dread, se ela usa trança. Já não dá mais para a gente pegar esses estereótipos. Ainda funciona? Funciona. A polícia funciona? Muito. Por quê? Negro, quando entra dentro da delegacia, ele já entra com estigma, com um rótulo já de culpado, sabe? Então, já é um problema que existe, sim, na hora de reconhecimento, sim. Porque todo negro se parece, isso não é verdade. Mas, assim, quando fala... Então é um racismo estrutural. Então, mas ali eu não respondi à mesma altura, ficou aquele bate-boca. Aí eu lembro que foi uma discussão, foi uma coisa horrorosa, não gosto de lembrar, mas eu falo na hora assim, as pessoas, você não bateu, você não agrediu, porque mas é tudo que eles querem. Para poder falar lá, o preto é violento. O negro é violento, o negro é agressivo, a violência vem por parte do negro. Então, assim, eu fui brigona, sim, sempre fui guerreira, sempre me posicionei. Só que nessa situação, eu falei, eu não vou fazer o que ela quer. Importante esse controle emocional. Eu fui pela via judicial pela qual eu já trabalho. Então, quando ela falou aquilo, tinha testemunhas, porque minutos antes eu estava me queixando com a própria síndica do condomínio. Então, quando o carro dela veio se aproximando, a síndica falou, vou me afastar, eu vou entrar, porque ela sabia que eu ia cobrar ela, que eu ia questioná-la. Então, ela se afastou, só que ela se afastou e não entrou, ela ficou do portão, então ela conseguiu ouvir a ofensa. Foi a tristeza dessa mulher. Porque a síndica foi testemunha daquele ato e a filha se tornaram testemunha daquilo dela. Que ela falou e da questão que da lide que foi, da situação que foi. Então, quando eu chamei a polícia, ela achava que ela iria... que ela foi ofendida, porque também eu joguei um balde de água suja nela, na hora que ela falou que eu era negra suja. Ninguém tem sangue de barata, né? Eu falei assim... Lembrei que estava com um baldinho, falei, suja é você. Enfim, mas houve aquela reação. Enfim. Ela achou que a agressão, ela que foi agredida. Até porque a senhora estava no momento do seu lazer ali, estava na sua folga. Minha casa. E a senhora, como todos, é ser humano, né? Enfim, mas ela achou que ela foi a vítima quando a polícia chegou. E eles continuavam com toda a situação que estava ali, eles continuavam a verberar, a falar. O filho falou assim, vai usar a cartinha agora? Ele se referia à cartinha de alforria. Então, assim, eles debocham, a filha debochando, a filha chegou e ficava assim, eu sou tenente do exército, sou tenente, querendo dar carteirada, os policiais chegaram. Aí vai todo mundo para a DP. Aí quando chegou na DP, que eu já sei qual era o trâmite, quando o delegado falou assim para ela, você de novo, quer dizer, a ficha dela é longa. Meu Deus.
Quando ele falou assim, não quero nem ouvir. Ela já estava marcada. Já, por vários tipos de perseguição a funcionários negros, a humilhar as pessoas que estão trabalhando dentro do condomínio, responde processo, enfim, contra o funcionário do Banco do Brasil, dentro de uma escola, enfim. E ela é professora. Professora? E ela é professora. Que tristeza isso. E é isso que eu falo, as pessoas racistas, pelo menos ela se mostrou, tirou a máscara. Mas existe professores racistas, policiais racistas, instrutores racistas, médicos racistas, enfim. Qualquer profissão, sociedade, qualquer... Só que eles ficam ali quietinhos. E no meu condomínio, eu não acredito que ela seja a única, porque tem outros que têm a mesma leitura e mesmo tipo de comportamento. A senhora percebe isso. Que quando passa, parece daqui vai... Tem, sabe, que não tem lugar, querendo te desmerecer mesmo. No olhar, não se mistura, sabe? Não vou me misturar. Mas eu já aproveito para deixar esse pessoal ciente de que muitas mais pessoas negras estão ascendendo e eles vão ter que aturar. Vão ter que aturar até chegar ao ponto que eles vão ser obrigados a respeitar verdadeiramente. Aturar, compreender e respeitar. Verdadeiramente. Não é da boca para fora, né? As diferenças. Acabar com essa situação, com esse ciclo. Criança não nasce racista. A criança, ela é ensinada. Porque, e eu torno a falar a mesma coisa aqui, o exemplo arrasta. O exemplo arrasta. Eles não precisam falar da cartilha, os filhos só precisam entender que os pais não têm convívio com negros. Que os negros podem até frequentar a sua casa trabalhando... Ou até frequenta com um amigo de um filho, mas casar e misturar sangue não vai. Que tristeza isso. Entende? Que tristeza. Então existe uma certa leitura, uma certa resistência se um filho tentar, uma filha tentar casar, se unir com uma pessoa de cor, com uma pessoa negra, afrodescendente. Mas essa barreira vai cair. Eu creio que já está caindo. Aos poucos o pessoal está vendo que a cor da pele não é o mais importante numa pessoa. Não é o que nos define, até porque hoje não dá para a gente perceber sobre estereótipo, porque o maior caos do Brasil é a corrupção. E se a gente olhar quem é que está dentro dos governos, não são os negros que estão ainda no governo desse país. Então, não somos nós responsáveis por esse país estar afundando. Exatamente. Então, se nós pararmos para olhar. Enfim, para resumindo esse episódio de racismo, quando o delegado falou, olha, vai todo mundo para a 16ª, que é a Barrinha, que é... Largo da Barra ali, né? Que é justamente a delegacia que faz o flagrante. Falei, pronto, vai flagranciar. Ouviu as testemunhas, chegando lá, as testemunhas foram ouvidas, eu fui ouvida. E quando os filhos pensaram que a mãe ia sair, estavam debochando, rindo, achando que ia sair, não, porque racismo é prisão em flagrante, ela não tem fiança, é crime inafiançável. E ela passou à noite, um dia seguinte, foi para a audiência de custódia, algemada, do jeito que ela estava. Imagino ela dividindo aquele camburão. Então, assim, melhor do que você avançar numa pessoa dessa e perder a razão. Sei que muitas pessoas vão discordar comigo. Sei que muitas pessoas elas querem fazer a justiça pelas próprias mãos. E que muitas vezes nós queremos, sabe, porque a morosidade, o sistema, tudo isso, eu não vou aguentar, eu não espero para ver. Eu digo para você, faça direitinho, calma aí. Conforme a lei, porque... Com coerência, porque mais humilhante do que ela passar uma mulher professora branca dos olhos verdes, sabe, certa da impunidade, certa que ela não seria punida pelo comportamento dela, pelo jeito que ela pensa e age contra a sua vizinha, eu acho que doeu muito mais. Foi mais... Ela aprendeu melhor essa lição assim, né? Sim. Do que tivesse tomado uns pataf, né? Sim. E terminou aí, não. Continuaram aprontando. Botaram câmeras que captam som para chegar perto da minha casa, porque as casas são próximas. Ofenderam meu esposo, como não pode chamar ele de negro. Aí chamaram, sabe, com todo tema, adjetivos pejorativos. Tentaram falar que eu era advogada de porta de cadeia. Porque eles ficaram... Eles não aceitam como é que isso pode acontecer. Né? Como é que ela conseguiu? Então, assim, tentaram nos provocar de tudo quanto é forma. E é importante frisar isso também. O controle emocional que a senhora teve foi primordial para que a senhora se saísse bem, né, também nessa situação, né? Porque se a senhora tivesse chegado de fato a agredi-la,
senhora teria perdido a sua razão. Porque chega um período da nossa vida que nós estamos tão bem, tão plenas, que a gente não imagina que essas pessoas estão vivendo o caos que eles vivem, a turbulência que eles vivem dentro da mente deles, a mente doentia. De repente as pessoas se sentem fracassadas, de repente eu estou vivendo o que ela gostaria de viver, uma família feliz, um marido que respeita, uma profissão de sucesso, e ela está ali tentando sozinha. Então, assim, nós não sabemos que essas pessoas, o que passa na cabeça delas. Então, assim, eu fui muito desarmada. Eu fui desarmada totalmente. Eu fui para conversar, para dialogar. Eu fui para dialogar. Que covardia. Eu fui para dialogar. Que covardia. Não existe outro nome para classificar isso. Está em andamento. Dia 15 agora de maio vai ser a primeira audiência. Espero-se uma condenação. E logo depois também mexer no bolso deles. Vai vir o dano moral, sim. Porque o que eu passei, o que minha família passou... merece ser reparado. Eu não tinha vontade de sair no dia seguinte, eu não tinha vontade de ir no condomínio no dia seguinte. A sensação é de que todos pensavam igual a ela. A sensação é de que se eu entrasse na piscina, todo mundo ia sair porque a negra entrou. A sensação que eu tive era que... E aí é que eu falo como dói. Isso mexe muito com o psicológico. Eu não tinha vivido isso na faculdade, não vivi no meio acadêmico, não vivi no meu local de trabalho, nunca ninguém me desmereceu como advogada, como mulher, como pessoa, e vivendo ali, quer dizer, por mais que a senhora foi em busca de paz, de tranquilidade. Quando eu entendi que assim, financeiramente, que eu estava ali num lugar de pessoas educadas, de pessoas cultas, foram elas que tentaram me ferir. E assim, no dia seguinte eu estava sem vontade, eu tive vontade de me mudar. Eu tive vontade, falei, eu vou sair daqui, eu não quero... A que ponto chegou, né? Aí o que aconteceu? Vizinhos começaram a me ligar, me dando apoio, sabe? Olha, nós não compartilhamos do mesmo pensamento, essa mulher é problemática, sabe? Sempre foi, mas você tem o meu apoio, o que precisar. Então ali eu comecei sabe? Eu falei assim, eu vou permanecer aqui. Mas foi bem difícil. Bacana tá sabendo um pouco mais sobre o que aconteceu. Como eu te falei, eu acompanhei por vídeo. Fiquei ali torcendo pela senhora e pela sua família, para que de fato ela fosse punida. Mesmo sem eu a conhecer, eu estava torcendo para ser punida, porque a gente não pode mais aceitar esse tipo de ato, de atitude na nossa sociedade. Fere demais. Fere muito. Doutora, eu sei que a senhora é especialista no Tribunal do Júri, e a senhora já deve ter presenciado diversos casos pesados por aí, mas teve um caso especial que me chamou muita atenção também, analisando ali as suas redes sociais. Foi o caso Jaqueline. A senhora se incomoda em estar podendo só fazer um resumo rápido para a gente sobre esse caso, porque me gerou muita curiosidade. Caso Jaqueline. Caso Jaqueline foi o primeiro caso que eu peguei, foi um caso pro bono, a família humilde de Mesquita. Um amigo me trouxe o caso, falou, olha, tem uma jovem que ela está presa já há 2 anos, sem julgamento. Ela está sendo acusada de ter matado o próprio filho, porém a criança está viva. Falei, como? Ela está acusada de matar o filho e a criança está viva? Sim, foi um erro processual, a família pode explicar melhor. Aí eu quis conhecer a família e nisso conheci a criança, o pequeno Jackson vivo. E quando eu fui no fórum de Nova Iguaçu, que é onde estava, na comarca de Nova Iguaçu, eu peguei o processo, na época ainda físico, e quando eu li, estava lá, artigo 121 caput. O caput é crime consumado, o artigo de homicídio consumado, crime de homicídio consumado. E eu fui ler, né, ali e vi que a Defensoria Pública pediu, na época, que era a defesa dela, a liberdade provisória dela, para que ela respondesse em liberdade, e a fundamentação da juíza estava dizendo não, que ela cometeu um crime hediondo matando o próprio filho. Estava escrito a decisão da juíza. Então, dali eu falei assim, não pode ser. Então... eu trouxe, o assunto veio à mídia, então teve entrevista na Record, em várias rádios, na Rádio Tupi, Cidinha Campos, e as pessoas querendo entender como é que pode uma mulher estar respondendo pelo crime de homicídio do próprio filho e a criança está viva. E eu expliquei, falei que nesse caso, ou o juiz do caso não prestou atenção no processo, porque não havia óbito, não havia nenhum tipo de laudo de necropsia, e está falando que ela matou o próprio filho, foi um erro, né, no processo. O que aconteceu? Foi um erro processual grave,
que as pessoas não olham para o réu, para o acusado, olham para o artigo, um artigo pesado, homicídio. E quem é a vítima? O próprio filho, as pessoas não querem nem ler, as pessoas já pegam e condenam. Condena logo. A policial gritava, falava para ela que ela era como se ela fosse uma cadela, que ela era digna de ter filho, enquanto ela era conduzida presa para a delegacia. Mas o caso real foi o seguinte, os fatos é que o casal brigou. Os pais da criança já estavam separados, ela torna porque é aniversário do companheiro, para que o filho tivesse contato com o pai. No aniversário do pai, ela levou a criança de 3 meses e meio. Nesse dia, eles ficaram bebendo, comemorando. Quando deu hora de ir embora, ela quis ir embora. Ela quis ir embora com o filho. E ele não deixou. Ela vivia com ele na época e tinha violência doméstica. Ela era vítima de violência doméstica. Então, para não ir embora, eles começaram a brigar. Ele pegou um simulacro e disse que ela não iria sair dali, ameaçando ela de morte. Mas na cabeça da minha cliente, aquilo era uma arma de verdade. É difícil de identificar. Ela não conseguiu identificar. Então, ali, ela estava sob ameaça, brigaram corporalmente, a criança, ela segurando o filho contra o peito, e os vizinhos chamaram a polícia, porque a briga estava se tornando assim, muito grave. Uhum. A polícia já chegou e só entendeu o seguinte, eles estão brigando e vão matar o filho. Os policiais só entenderam que eles vão matar o filho. Então já entraram aquele jeitinho, né? Que a polícia muitas vezes entra dentro de comunidades, pé na porta, tapa na cara, empurrão, e efetuaram a prisão dos 2. Só que a minha cliente falava assim, eles vão me conduzir para a delegacia porque eu sou a vítima. Quando eles colocaram ela dentro da viatura, ela falou assim, inclusive, ele estava me agredindo e ele estava com uma arma. Aí o policial falou assim, você estava com uma arma? Estava com uma arma. Então, vamos lá, me mostra onde estava a arma. Ela foi lá, algemada, e mostrou onde é que o companheiro escondia a arma. O policial pegou a arma, viu que era um simulacro, conduziu para ele, mas manteve a narrativa de que os 2, ou a Jaqueline, estava matando a criança por asfixia. E assim foi. O que aconteceu foi que foram todos os laudos de UPA, o laudo do Conselho Tutelar, o laudo do Instituto Carlos Éboli, não do que faz o corpo de delito, mostrou que a criança não tinha nenhum tipo de sinais de tentativa ou que fora vítima. O processo se arrastou, eu peguei o caso, ela foi condenada, recorri. No recurso, o tribunal reconheceu, soltou a Jaqueline, e quando foi agora, 2 anos e meio, houve um novo julgamento e ela foi inocentada. Conseguimos comprovar que ela vivia ali sob uma violência doméstica e ela tentou sair com o filho. E todo esse episódio acabou, né? Para ela, felizmente, para a gente. Nesse período, ela teve uma outra criança. Ela teve um prejuízo muito grande porque ela não viu o filho crescer, não viu falar as primeiras falas, não viu o filho andar. E quando ela ficou solta, que o tribunal liberou ela, né, no recurso, ela teve que conhecer uma outra pessoa, foi viver a vidinha dela e engravidou. E quando o segundo julgamento veio, ela estava com uma outra criança com risco, então, de voltar para a cadeia se fosse condenada pelaquela tentativa de homicídio que nunca aconteceu. Na verdade, ela nunca tentou matar o filho dela, ela só protegia e defendia a criança. Mas, assim, esse processo, ele foi só arquivado ou ela foi inocentada? Não, ela foi inocentada. Esse segundo júri, ela foi inocentada, ela foi absolvida, porque as provas diziam a criança só tinha pequenos arranhões nas partes inferiores. Quer dizer, a própria unha dela, como uma leoa, segurando. Você não vai levar eu vou sair daqui com meu filho, e ele querendo que ela ficasse. Porque ela apanhou muito ali dentro daquela casa, grávida, ele bateu nela, testemunhas foram falar sobre o caso. Então, assim, foi comprovado. O que aconteceu, no caso de Jaqueline, é aquilo que eu falei, não olhavam para a pessoa, olhavam para o artigo. E muitas pessoas estão passando por isso. Erro processual, sabe, injustiça, falta de uma defesa técnica combativa, uma defesa que vai ali, peraí, eu vou te defender como se você fosse meu filho. Eu vou entrar nesse processo e nós vamos ver aqui, então, a justiça sendo feita e conseguir brigar, lutar, fazer recursos. E foi assim que eu consegui liberar a Jaqueline, entre outros mais também. Entre outros mais também, né? Muitas pessoas me procuram dessa forma. A senhora já deve ter presenciado casos aí absurdos. Eu destaquei esse por causa desse fato do erro processual, uma coisa que
eu não sei, eu não tenho ciência assim, se é comum de acontecer, se é raro se acontecer esse erro processual. Não, muito pelo contrário. Pelo contrário, Muito né? pelo contrário. Se os servidores da justiça que estão lá nos fóruns não olhar, não ficarem atentos, acontece o caso da pessoa ser presa e aquele mandado de prisão já ter sido cumprido, mas está no sistema ainda aberto. Acontece das pessoas homônimas ali, que tem o mesmo nome, José da Silva. Quantos José da Silva existe? Um rapaz há pouco tempo que ele foi preso por pensão alimentícia e nem filho ele não tinha. Por quê? Quem devia era um homônimo. Mas não conseguiram nem se atentar na filiação, que o nome de pai e mãe era diferente. Você está entendendo? Tô entendendo. Então, o direito criminal, ele é a parte mais dolorosa do direito, porque ele atinge a sociedade num todo. E ninguém está livre de responder um processo criminal. Ninguém está livre de ser acusado e sentar no banco dos réus. Ninguém está livre. Por isso a importância de bons advogados, pessoas com consciência, com uma boa índole, com um bom caráter, para poder estar combatendo esse tipo de acontecimentos, né, doutora? Sim, eu vou falar assim, não sei nem quanto é o nosso tempo, mas eu sinto a necessidade de falar. Por favor. A minha experiência desse período todo que eu trabalho na área criminal. As pessoas acreditam na ressocialização? Você acredita na ressocialização? Eu acredito. Eu acredito porque de todos os meus clientes, apenas um não voltou da VPL. O resto, todo mundo conseguiu. Todo mundo cumpriu a VPL, voltava. A família é o caminho, é o suporte que precisa, não para dizer, olha, você cometeu um crime, estou falando para quem foi culpado de crimes, quem cometeu o crime. Não, você foi culpado e meu filho é um coitadinho. Não, teu filho não é um coitadinho, ele está ali cumprindo a pena e ele vai cumprir para poder voltar para a sociedade. Só que a família precisa dar esse apoio, esse suporte, sim, para que essa pessoa encontre lá fora um apoio para ela poder encontrar um novo caminho, né? E voltar ao caminho da retidão. Eu assisti pessoas que eu ajudei até financeiramente, porque ele precisava fazer um curso, ele precisava ir para Macaé fazer um curso, ele já tinha experiência de trabalhar embarcado, mas ele precisava concluir mais um curso. E eles falaram, doutor, eu só preciso da passagem. Eu peguei e dei a passagem. Passou o tempo, esse rapaz mandou a foto para mim, ele com um macacão laranja, né, embarcado. Não existe, para mim, satisfação, coisa melhor. Não existe melhor. Imagino. Eu também tenho um caso que uma jovem, até hoje, ela está ali no Talavera Bruce. A mãe dela me contratou. 3 meses depois, a mãe dela morre, só que ela é filha única. Meu Deus, e eu falei, ficou sozinha? Ela ficou sozinha no mundo. Ela tinha filhos mais menores. E o que vai ser feito dessa menina? Uma parente entrou na casa dela, o corpo sendo velado, e a parenta, a tia dela, entrou e foi vendendo, foi pegando as coisas, lacrando a casa, botando dentro do carro. As vizinhas que tinham mais contato com ela me ligaram e para falar o que estava acontecendo. Eu fui para essa menina, que era minha cliente, falei tudo que estava acontecendo. Ela falou assim, ela só me conhecia há 3 meses. Ela falou assim, vai na casa da minha tia, esse é o endereço, pega tudo, pega a chave. Resumo, eu me tornei madrinha dessa menina, eu fui para a casa dela em 3 Rios, eu aluguei a casa dela, vendi alguns móveis com a anuência dela para poder manter ela. Até hoje, ela, a única pessoa que ela tem aqui fora, que visita, que faz as coisas por ela, sou eu. Que de advogada eu me tornei uma madrinha dela. Nossa, que eu história. Eu entro em contato com os filhos, eu mando foto para ela. E ela é uma pessoa totalmente ressocializada, totalmente... Ela é um caso de que foram advogados que pegaram o dinheiro da família, não fizeram nenhuma defesa e ela foi condenada por um crime que ela não cometeu. Meu Deus... A justiça... Então, a gente pode afirmar que a justiça do homem, ela comete falhas, né, doutora? Porque o homem é falho. O homem é falho, o ser humano é falho. O ser humano é falho. Mas para quem está passando por esse processo de familiar preso, que está recluso, dê o apoio necessário para quando essa pessoa sair, ela não venha nutrir nenhum tipo de revolta pelo que ela passou lá dentro do sistema penal, mas que a família venha apoiar ele para ter uma nova profissão, que pessoas que hoje estão no meio da sociedade possam dar oportunidade para essas pessoas terem um trabalho. Então, assim, se ressocializa, não é o sistema que ressocializa. O que vai ressocializar é a pessoa que está reclusa, com a família, acreditar em novos caminhos lícitos e honestos. É isso. O sistema penal, ele recupera, eu não estou falando que é um sistema penal, não. Lá dentro existem muitas coisas que eu discordo, muitas coisas que eu gostaria de tempo para poder falar, para criticar, tá? Essa organização, enfim, mas a família pode fazer muito. Qual é a medida mais urgente
que a senhora acha que deveria ser tomada urgente no sistema penal? A mais urgente para o sistema penal? É uma medida urgente. Assim, ó, isso aqui está errado, a gente precisa mudar isso urgentemente. Tem alguma coisa assim? Poxa, já encarcera em massa, tá? Já existe o encarceramento, a cultura do encarceramento, e a ressocialização não acontece daquela forma nesse modelo. Teria que haver um outro modelo. As pessoas lá dentro estão ociosas. Sabe o que é ociosas? As pessoas estão com a mente vazia. Eu acho que tem que dar trabalho. E o trabalho que é oferecido lá dentro são para muitos poucos que colocam o uniforme verdinho e trabalham dentro na parte administrativa, trabalham na cozinha, trabalham na limpeza, na organização, de tirar quentinhas. São selecionados, de repente, pelo diretor, pela diretora da unidade. O que tem que ser feito mesmo é um trabalho de ocupação. Tem estudo, sabe? Tem a parte religiosa, mas eu acho que quem está preso deve pagar, de alguma forma, custear a sua estadia lá dentro, entendendo, sim, que ela está cumprindo uma pena, que ela ali não é um hotel, mas que é um lugar que ele tem que aprender e ele tem que ocupar o tempo dele para fazer coisas novas. Um exame de aptidão é ótimo. Você é mecânico, você é padeiro, você é pedreiro, faz um teste aqui você é bom na escrita, e fazer esses homens, essas mulheres, fazer uma triagem também de grau de periculosidade para poder encaminhá-los. Mas a senhora diz isso assim, dentro do sistema? Ou após aquela pessoa sair do sistema? Como é que uma pessoa vai pegar uma pena de 7 anos, 8 anos, 9 anos, sem expectativa, nada? Eu sinto muito que aqui fora também, quando a pessoa sai de dentro do sistema prisional, tem muita pouca oportunidade para ex-detentos também, né? Existem programas bons, Santa Cabrini, que a pessoa sai de lá, a Águas do Rio contrata, existem outras, que é um programa de ressocialização, para ressocializar, para dar oportunidade, mas não tem vaga para todos. Sabe o que eu costumo dizer em casa? Assim, essas obras públicas que são feitas, independente de ser do Estado ou da Prefeitura, elas tinham que ser voltadas para pessoas que estão em processo de recuperação, de ressocialização. Então eu sinto que falta um pouco de boa vontade do poder público também para estar abrindo esse leque para quem sai do sistema. Estou enganado? A pergunta é, a gente pode lançar para os nossos ouvintes, para os pequenos que nos assistem, você empregaria um ex-detento? A maioria vai dizer assim, depende. Do crime que cometeu. Do crime que cometeu, depende do caráter da pessoa, depende da situação da pessoa. Eu concordo, depende. Você não vai sair abrindo a porta da sua casa, da sua empresa, uma pessoa que você não sabe se a índole dela como é que está, se você pode confiar. Por isso eu falo de uma triagem, por isso eu falo que as pessoas precisam se mostrar que querem aquela oportunidade. Não são todos que querem se recuperar. Tem Há pessoas que ela sai hoje do crime, ela vai direto para onde ela cometeu o mesmo crime, ela volta para cometer a mesma coisa, que daqui a pouco ela volta, porque também ela não sabe mais viver em liberdade. Ela nem sabe o que vai fazer da liberdade. Ela nem tem uma casa para voltar. Ela não tem uma casa para voltar. Ela não tem por quem viver. Ela não tem, como eu falei, a família não é a base, não é o esteio. Ela não tem para quem voltar. Então, ela não tem a base. Tanto faz para ela se ela vai roubar de novo um celular, se ela vai matar, se ela vai voltar. Para ela, tanto faz. A vida dela está perdida. Mas a maioria não. A maioria, sim, quer um apoio. Se você parar para ouvir, ela quer uma oportunidade. Quer mudar de vida. Quer mudar de vida, porque pode ter entrado por causa de um tráfico, e o tráfico você entrou pelo dinheiro. As pessoas entram, os jovens, eles entram pro tráfico por causa do dinheiro. É um crime comercial, é um crime pela pecúnia, pelo dinheiro. Então, se você oferecer para esse jovem uma oportunidade de trabalho digna e para ganhar um dinheirinho, mas eu não digo nem uma oportunidade, é uma capacitação. Aliás, o Brasil precisa hoje ter um déficit de pessoas que sejam capacitadas em alguma área. Existem áreas que você não vê mais um jovem trabalhando, você só vê pessoas acima de 50. E essas profissões vão acontecer com o que com elas? Cadê os jovens para ocupar esses lugares? Porque vai chegar uma hora que essa mão de obra vai ser deficiente, não vai ter mais gente para... Eu posso chutar, você faz obra em casa? O pessoal aí faz obra em casa? Um bom pedreiro? Difícil. Um bom ladrilheiro? Dificílimo, né? De arrumar. Você vê jovens trabalhando, eles pegam, mas eles não querem ficar. É mais o pessoal com a idade mais... Um bom pintor de automóvel, um bom lanterneiro. Você vê jovens trabalhando nessas oficinas? Você só vê as pessoas de uma idade já avançada, mas essas pessoas vão embora com o segredo delas, elas vão embora com um bom profissional que ela é, porque eles não têm um discípulo para ensinar.
Importantíssimo dizer isso também. A gente Né? precisa de coisas para Os filhos não querem acompanhar os pais. O pai tá indo pra oficina, o filho não quer. O filho quer ficar lá, plantar na boca. Isso né? aí. É isso ele aí. quer ser youtuber, ele quer ser... MC, quer ser jogador de futebol. jogador, mas que como eu sejam, falei, que sejam, mas... Por que não vai um passo de cada vez? É isso aí. Tem que ter um plano B também, né? Um homem, ele tem que ter uma profissão. É verdade. Ele não tem que ter um bico, não. Ele tem que ter uma profissão. Ele tem que ser especial em alguma coisa. Um ofício, né? Quando eu digo homem, é o ser humano. Ele precisa de ter algo que... Dali ele vai oferir renda. Dali ele vai tirar o seu sustento. Ainda que seja cantar como um canário. Você vai cantar tão bem, você vai fazer aula de canto e sua voz vai... Você foi capacitado para aquilo. Para aquilo ali. Você vai aprimorar um dom que você tem. Uhum. Você vai aprimorar um dom que você tem. É o meu pensamento. Então, assim, para mudar, eu acredito que tem que tirar a ociosidade dessas pessoas que estão reclusas. Elas têm que ocupar um pouquinho do tempo delas. Sabe? Ocupar a mente ali, se preparar para algo. Mas isso existe, um semiaberto. Mas para poucas pessoas, vamos ser bem claros, para poucas pessoas. A grande massa mesmo não tem direito a esses benefícios. A grande massa abre a porta e eles nem voltam. Por quê? Não voltam. Vai voltar para o massacre, para a humilhação, a comida é ruim, o sistema ganha com isso. O sistema tem lucro diante desse... Deixa eu falar, não sei se as pessoas sabem, eu quero fazer essa denúncia aqui, é propício. Claro. No sistema penal, há produtos alimentares que não entram, que a família quer colocar para dentro e não pode. Não sei por que não pode. Ninguém explica por que não pode, ou do porquê não pode. Não pode Coca-Cola, não pode pó de café, não pode agora Nescau. Tá. Mas o Estado pode vender na cantina. Isso é uma denúncia que tem que ser falada também. Mas o Estado pode. Antes, a família, quem tem conhecimento de Bangu, do Complexo Penitenciário de Bangu, lá embaixo tem vários supermercados que a comunidade acaba gerando economia ali naquele mercado. Certo. E o que acontece? Eu sei porque eu tenho a pessoa que eu apadrinho lá dentro. Então, eu não posso levar mais, botar no Sedex para ela, Nescau, eu não posso botar mais leite em pó, eu nunca pude botar uma Coca-Cola, eu nunca pude botar um pó de café, porque era proibido. E eu nunca entendi o porquê da proibição desses produtos. Porém, agora existe um site que o familiar que tem a carteirinha da SEAP, ele se cadastra lá e ele compra no site para o seu familiar lá dentro receber. Então, tirou da sociedade, da comunidade ali, o dinheiro circulando naqueles mercados e o meu direito de escolher qual é o mais barato para que eu possa comprar. Você é obrigado a comprar o que disponibiliza ali. Eu sou obrigada a comprar aonde o Estado agora tem. O Estado se tornou concorrente dos empresários locais de Bangu. É lícito isso. Eu acho isso um erro. Tem pessoas que vêm de Três Rios, tem pessoas que vêm de Araruama, tem pessoas que vêm do estado sul-fluminense, tem pessoas que vêm de Volta Redonda, tem pessoas que vêm para poder assistir o seu preso. Antes, porque para não vir trazendo peso, comprava em Bangu porque o preço podia ser acessível, ou um pouquinho mais caro, mas justificava estar ali a 100 metros do presídio. Agora, as pessoas não podem botar certas coisas, mas são obrigadas a comprar lá dentro, no site. Antes era a cantina que tinha dentro dos presídios. Antes era a cantina que tinha dentro do presídio. Agora é um site. Agora, porque por causa de corrupção, fraude, eu não me inteirei nesse assunto, mas eu sei que acabou. Mas agora é dentro de um site. Então, existe alguém lá em cima ganhando dinheiro desses presidiários. E certeza. Nós estamos falando de milhares de pessoas presas. Eu estou falando de pessoas idosas, mães que vão... Que querem, que tem ali uma renda pequena, mas quer levar um biscoito pro filho. Não pode mais. Dar um mínimo de conforto ali pro seu familiar ali dentro e... Comprar. Por quê? Porque a comida vem estragada, a comida chega às 9 horas da manhã. E aquela comida, mesmo que o almoço, também a janta chega nesse mesmo horário. Então, quando chega a servir a janta por volta das 18 horas, ela já está azeda. O Estado fornece uma alimentação ruim. E se você for olhar quanto custa cada marmita daquela, por que então não faz a cozinha experimental dentro de Bangu, que é tão grande? Por que não põe por que não treina essas pessoas que não têm qualificação para eles mesmos produzirem a comida para o sistema penal todo? Existe um projeto, nunca sai desse papel. Nunca sai do papel porque o preso dá lucro. É isso aí. E não existe uma boa vontade do Estado bloqueio, eu não consigo usar o telefone fora do presídio. Mas dentro do presídio tem gente que se comunica e dá golpe. Por que não tira as tomadas? Quem é que vai carregar celular se não tiver tomada? Então, não é tão difícil combater nenhum tipo de corrupção. O problema é que para entrar um telefone lá dentro é 2.500, 3.
Então, dificulta para poder ganharem. Então, não deixa o familiar assistir na comida, por quê? Porque eu vou vender. Então, existe uma corrupção, uma gangrena, um câncer do sistema penal, é que não quer ressocialização de ninguém. Entendi. É complicado, né? Da mesma forma que não quer que quem está em liberdade estude e tenha a mente da doutora Simone, a mente do Carlos, a sua mente aí fora. Que é o que faz nos libertar, não é verdade? Quem é que vai trabalhar na minha casa? Quem é que vai fazer o serviço que eu me recuso a fazer? Que eu não quero fazer? Teve uma senhora aqui, uma convidada, ela é líder de um movimento dos camelôs. Foi recentemente agora, não sei se a senhora acompanhou. E ela também tocou nesse assunto. E a gente falou, por quê? Isso é intencional, o sistema faz tudo isso intencional. Por quê? Porque se todo mundo tivesse direito a boas condições, não vou dizer boa, não é nada de luxo, não. Mas se todo mundo tiver casa, comida, que é o básico, quem vai limpar a privada do rico? Quem vai se sujeitar a limpar a privada de um rico? Se você não precisa de alimentação, se você não precisa de moradia. É um assunto que, assim, a gente levaria horas aqui falando. Mas eu tenho uma resposta dentro do meu pensamento. Sempre vai haver. Vai haver quem não quer. Vai haver quem não quer. É verdade. Tem vários pais aí que têm condições, dão para o filho condições e os filhos não querem estudar. É verdade. Eles não querem cursar. Eles podem estudar fora, eles não querem. Eles se recusam a ser o melhor, se aplicar, se capacitar, se qualificar. Sempre vai haver aquele que quer, eu vou fazer isso aqui porque isso aqui é R$500. Eu não vou fazer isso aqui não porque é 1.000, porque eu tenho que esticar meu braço. Eu vou só ficar nesse daqui, isso aqui para mim tá bom. Para mim tá bom o assistencialismo do governo, para mim tá bom qualquer cheque que me derem, para mim tá bom fazer isso aqui, trabalhar durante 3 horas e o resto... Isso se acomoda, não é verdade? O resto eu pego na igreja, eu pego no centro espírita, eu pego do governo, para mim tá bom. Sempre vai haver, mas vai haver aqueles que querem mais, aqueles que têm fome. Se você me perguntar assim, e qual é o próximo passo? O próximo passo eu acredito que eu seria muito... Eu prestaria um serviço muito bom como juíza, por tudo que eu passei. De conseguir olhar para um jovem que cometeu um crime, né? Porque foi um fato isolado na vida dele, foi a má companhia, foi um momento, foi um rompante, foi uma situação, e fazer com que dê uma oportunidade para que essa pessoa, esse homem, essa mulher, sabe, dentro de... entendendo toda a estrutura familiar, toda a vida social daquela pessoa, entender que não é pena, entender que ela precisa, de repente, de uma clínica de recuperação. Que é um direito. Precisa de um tratamento. Sabe? Você entender que trazer uma justiça, assim, uma verdade para aquele caso concreto. Então, eu acredito que por tudo que eu passei, eu acredito que eu consigo julgar os meus com conhecimento da lei, das normas e experiência que bagagem que eu trago. Eu mesmo com pouco conhecimento assim acadêmico, eu consigo enxergar na senhora uma ótima juíza. Porque eu acho que esses cargos, eles têm que... Não é que deveriam, eles têm que ser exercidos por pessoas que têm vivência. Experimentada. Que têm experiência na vida. O que acontece hoje, não posso dizer que é uma crítica, mas assim, as pessoas que elas têm uma vida mais favorável, que elas não precisam trabalhar, elas só estudaram, elas prestam concurso público e passam por mérito delas, porque também não tiveram que dividir o tempo dela pensando no que vai comer, como vai pagar o aluguel. Então, a mente dela está totalmente fresca para um estudo, ela passa. Só que ela não tem essa vivência que a Simone tem, que o Carlos tem, então ela julga pesado. Quando nós vamos falar sobre um honorário, quando nós vamos falar sobre um dano moral, ela bota um dano moral de R$2.000 ali, que é irrisório. Vai ajudar a pessoa ali em tá bom coisa. Demais, e tá bom demais. Então, assim... Precisamos. Então, assim, meu próximo passo é tentar a magistratura. Quem sabe Deus é lá o meu lugar, é lá que Deus quer me colocar. E se me colocar, eu vou honrar essa cadeira, vamos começar essa toga, a atrair mentalizar isso, porque isso vai acontecer. E escrever sobre isso. Sabe, um dia eu volto aqui já... como juíza Simone. Posse de algum tribunal aí. Eu creio. E procurando fazer o melhor pela sociedade. Doutora, a gente tem um tempo aqui para ser seguido. Obviamente que a gente teria muito mais assunto para falar. Eu, particularmente, quando eu era mais jovem, era muito interessado em estudar direito. Começou porque eu não gostava de matemática, mas depois virou depois virou assim, uma coisa apaixonante. Se você pegar o meu computador em casa, eu tenho lá a Constituição Federal fixada.
eu me interesso realmente por aprender cada vez mais sobre essas coisas. Mas, infelizmente, a gente tem que encerrar esse bate-papo. Uma pena. Mas Agora, o nosso podcast tem uma última pergunta sempre fixa para os mesmos convidados. E essa pergunta é: o que está faltando ou o que podemos fazer para termos uma sociedade melhor, doutora? O que a senhora acha que o que a senhora acha que está faltando para a gente viver em harmonia, para a gente viver numa sociedade melhor? Eu não fazer com o outro que eu não gostaria que fizessem comigo. Se eu parar para pensar que eu não vou tomar o seu direito, que eu não quero que ninguém tire o meu, que me desrespeite, eu não vou te respeitar porque eu não quero que ninguém me desrespeite. Eu entender o limite da minha casa, sabe? Da minha propriedade privada, eu respeitar a sua propriedade privada. Voltar a trazer moral e cívica para os jovens, entender o que significa você viver em sociedade. Arrancaram isso das escolas, eu acho que hoje essa geração Z, elas nem sabem o que significa isso. Respeitar um idoso, a questão de atravessar a rua. Ontem eu estava dirigindo e eu percebi que paramos no sinal vermelho, a primeira moto passou, tirou um fio da senhora que vinha atravessando. A terceira passou, a quarta passou. E é nesses pequenos detalhes que nós conseguimos perceber o quanto a vida humana está banalizada por algumas pessoas. Como a pessoa ela não é capaz de ser cordial, de dar um bom dia, pedir desculpa, ajudar quem mais precisa. Isso é verdade. Então, para uma sociedade, nós temos que precisar tratar dentro de casa os seus filhos com os pais, pais com filho, dentro de casa, começar aqui. Preparar para respeitar na rua. Para lá fora, você fazer mesmo, porque se eu cuido da minha casa, do meu quintal, do meu jardim, da minha calçada, e o outro cuida, as pessoas começam a viver numa sociedade. É assim que se forma a sociedade, o núcleo, a sociedade começa dentro de casa e expande para fora. Eu acho que falta isso, um pouquinho mais de compaixão, amor e respeito. Se colocar no lugar do próximo. Se colocar no lugar do próximo, doutora, não tem nada melhor. Muito obrigado pela sua presença. Foi muito bacana poder estar aprendendo um pouco com a senhora, não só de experiência de vida, mas assim como profissional, como um exemplo para quem está querendo estudar. A minha esposa falou para mim que vai assistir o seu episódio completo, que a gente acompanha o seu trabalho, somos fãs do seu trabalho. E muito obrigado seu esposo por estar presente, por ter dado essa oportunidade, por ter acreditado no nosso projeto. Que Deus abençoe. E eu tenho certeza que em breve traremos aqui a juíza Simone Maria. Gente, muito obrigada, muito obrigada. Eu que fico honrada, sabe, por falar um pouquinho da minha vida, que não é nada demais. Eu sou um projeto de Deus, sabe? A mulher que você está vendo aqui lá de trás, é um projeto de Deus. Estou aqui porque Ele me levantou, é Ele quem me inspirou o tempo todo a acreditar que minha vida não terminaria lá naquela situaçãozinha, quando eu estava chorando sozinha em casa, sem apoio. E Ele estendeu as mãos. Então, eu quero que todos que estão assistindo, olhando, para de se vitimar, não se vitime, sabe? Se levanta, vai, as portas vão se abrir, pessoas aí estão confiando, acreditando também em você. E agradecer a minha família, primeiramente, meus familiares, meu esposo que está aqui me acompanhando, meus filhos que sempre acreditaram e me têm realmente como uma heroína, como exemplo. Eu digo que... Aproveito para mandar um abraço para o meu amigo Mazur. Porque é graças ao meu filho, né, que eu estou aqui, né, pelo conhecimento. O seu irmão também. Eu sou a principal influencer deles, sabe? Então, assim, eu fico muito feliz por meus sobrinhos também. Então, assim, família, meus irmãos... O Thier, meu irmão, né? Flávio Thier, meu irmão. Para quem não sabe, aí, nosso repórter da rua, Flávio Thier, é irmão da doutora Simone. Foi ele que fez ali também esse meio de campo, né? Para a gente poder estar hoje aqui com esse bate-papo abençoado. E eu desejo para a senhora e para sua família, assim, tudo do bom e do melhor. Deus abençoe, gente, foi um prazer. Até o próximo episódio, galera. Não se esquece, se inscreve no canal, deixa seu like e vem fazer parte da família Voz da Rua. Obrigado, galera.